Oi, o meu nome é Rodrigo, mas se quiser pode me chamar de Roro. E se você tá assistindo esse vídeo, comemora! A gente sobreviveu ao fim do mundo! Mais uma vez. Doriog. Se você não ficou sabendo, ontem era pra ter acontecido o fim do mundo, ou pelo menos a data mais atual e revisada dele, porque essa história do mundo acabar é antiga e a gente sabe. A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi lá em 1999, quando eu ainda era uma criança ranhenta que gostava de Pokémon. Não mudou muita coisa desde então. Mas naquele ano, segundo a profecia de Nostradamus, no mês de julho, o mundo ia acabar. E eu me lembro que todos os dias de manhã, indo pra escola, eu descia de elevador e eu pensava, será que essa é a minha última vez descendo o elevador? Um pouquinho mais tarde, quando eu já tinha parado de comer ranho, mas eu ainda gostava de Pokémon, surgiu aquela história do fim do calendário maia. Juntou uma civilização antiga que sabia bastante de astronomia, junto com um tal de alinhamento dos planetas, e daí pronto, o mundo ia acabar. Mas chegou a data, nada aconteceu e o mundo continuou. Até que nos últimos dias surgiu um burburinho na internet de um cientista russo, Diomin Zavir Zakharovic. Esse cara aí falou que tinha feito vários cálculos e que dessa vez era real, era oficial, tava vindo um asteroide, tava vindo um asteroide, ele ia se chocar com a Terra e ia dizimar a vida no planeta. Mesmo a NASA falando que tava tudo bem, que não ia acontecer nada, vamos dar ouvido pro cientista russo que ninguém nunca ouviu falar. Afinal de contas é fim do mundo, minha gente, é igual o Copa do Mundo, tem que acontecer de tempos em tempos pra rolar aquela comoção geral, pra gente achar forças pra viver. Felizmente era só mais uma previsão que tava errada, afinal de contas tá todo mundo vivinho aqui. Mas das três que eu mencionei, ela é a que mais me intriga e a que eu acho mais bonita. Não que um evento bíblico de julgamento dos dias finais não tenha a sua beleza, com certeza tem, mas imagina que romântico. Tá vindo um asteroide aqui e ele vai se chocar com a gente amanhã. Bora deixar esse orgulho todo de lado e vamos se amar nas últimas horas que a gente tem. Ai, meu coração até aquece. Desde pequeno eu fui uma criança bastante questionadora e um pouquinho inclinada a gostar de física. Então isso me fez ter interesse com astronomia, planetas, estrelas, esse tipo de coisa. E quanto maior é a amplitude das coisas que você tá observando, mais insignificante fica a sua existência. Eu era uma criança de 12 anos de idade que escrevia poemas falando que eu não significava nada pro universo. O que não mudou com o tempo, mas pelo menos agora eu tenho mais amor próprio e não escrevo sobre isso. Mas como eu ia dizendo, por causa do meu interesse em astronomia, foi assim pra começar a ler histórias de cometas e asteroides que iam se chocar com a Terra e que iam dizimar toda a nossa população. Uma das coisas que eu mais parava pra pensar é que os astrônomos não estão necessariamente olhando pro céu procurando esses asteroides. Se você já usou um binóculo ou uma câmera com zoom, você sabe que o que você tá enxergando é um recorte bem pequenininho que tá ampliado. E como os astrônomos usam telescópios que são um pouquinho melhores que binóculos, eles estão lá olhando pra cima, mas estão procurando coisas muito específicas. O medo que eu tinha é que ninguém tivesse olhando pro lugar que tivesse vindo o asteroide e ele se chocasse com a Terra e daí acabou tudo. Eu tinha medo de ser o dinossauro do futuro. Hoje em dia eu já tenho um pouquinho mais de consciência de que se não são os astrônomos, pelo menos tem alguém no serviço militar procurando asteroide por aí, então uma parte de mim deixou de se preocupar. Mas como o assunto da vez é mais uma vez fim do mundo, eu vou dizer aqui pra vocês, contrariando todas as minhas romantizações de apocalipse, 5 prováveis fins do mundo que podem acontecer aqui mesmo na Terra. Não precisa chegar nenhum asteroide pra acabar com o mundo dessa vez. Número 1, guerra nuclear. Já dizia o meu professor de história da 8ª série, eu não sei como é que vai ser a 3ª guerra mundial, mas a 4ª com certeza vai ser lutada com arco e flecha. Se você não entendeu o que ele quis dizer, é que uma nova guerra mundial vai dizimar o mundo. Pensa só, se a bomba de Hiroshima foi suficiente para matar 250 mil pessoas 70 anos atrás, imagina o que uma bomba nuclear hoje em dia não pode fazer. E não quero ser eu quem vai adiantar cenas dos próximos capítulos, mas graças à Coreia do Norte e ao Donald Trump, desde a Guerra Fria, a gente não vive uma situação tão tensa nesse cenário. O jeito é rezar pro asteroide chegar antes. Número 2, aquecimento global. Essa todo mundo conhece, já foi tema de vestibular, notícia de jornal, capa de revista. Mas sim, as temperaturas na Terra estão aumentando por causa do consumo de combustíveis fósseis, as calotas polares estão derretendo e por causa disso a quantidade de energia solar refletida de volta para o espaço é cada vez menor. Isso pode fazer com que daqui a alguns milhares de anos a temperatura no planeta aumente tanto que fique insuportável para existir a raça humana. Mas considerando que toda a história da humanidade deve ter tipo 5.000 anos, até a gente chegar nessas temperaturas, provavelmente algum outro evento já vai ter dado fim na nossa espécie. Número 3, armas biológicas. De tempos em tempos sempre surge uma nova epidemia que deixa o mundo inteiro em alerta. Acontece que graças à engenharia genética, muitos dos vírus e organismos que transmitem essas epidemias são modificados em laboratório para descobrir como é que eles podem ser combatidos. E enquanto isso é usado pro nosso bem, ok, mas mal e bem são dois lados de uma mesma moeda. Em tempos de guerra, para defender o meu bem, às vezes eu preciso fazer o seu mal. E essa história de um vírus criado em laboratório sair do nosso controle e dizimar toda a população da Terra pode parecer um pouquinho coisa de filme, mas como já dizia aquela emissora de TV a cabo, acontece nos filmes, acontece na vida.
Número 4 é a inversão dos polos magnéticos. Se você pulou as aulas de física, meu amigo, eu te digo, a Terra é um grande ímã e tem um campo magnético. Bem bonitinho, que nem essa foto aqui. E ele funciona como uma espécie de campo de força invisível que repele um monte de radiação nociva pra gente. Até aí beleza, mas se estima que a cada 500 mil anos, mais ou menos, esse campo magnético se inverte. E se a inversão se concretizar enquanto a gente existe, nesse meio tempo, enquanto ela tá acontecendo, a gente vai perder completamente a barreira contra essas radiações que vêm do espaço. Vai ser tchau, tchau pra raça humana. E número 5, a minha preferida é a inteligência artificial. E esse apocalipse é o meu preferido não só por causa da ficção científica, que eu já gosto desde pequeno, mas porque inteligência artificial é muito real e oficial. A gente tem uma adoração e fixação por máquinas porque a gente acredita que elas facilitam a nossa vida. E imagina só ter uma máquina que pensa até melhor que você, te ajudando a fazer as tarefas que você precisa pro seu dia a dia. Se você partir do princípio que os nossos pensamentos são estímulos elétricos entre os neurônios, e máquinas funcionam com estímulos elétricos, fazer uma máquina aprender a pensar e por contrapartida ter inteligência própria, é aceitável. Pura questão de engenharia. O perigo tá na hora que as máquinas que pensam se derem conta que elas não precisam dos humanos. Eu sei que pode parecer cenário de filme de novo, mas ano passado a Microsoft criou um robô que funcionava com inteligência artificial. E ele teve que ser desligado em menos de 24 horas porque ele começou a apresentar comportamentos nazistas. Um robô sozinho pensando chegou em conclusões nazistas em 24 horas. Olha o perigo. Mas apesar de todas essas possibilidades terem pesado um pouquinho o clima aqui, relaxa que não vai ser nem hoje nem amanhã que elas vão acontecer. E se acontecer e o mundo acabar, pelo menos não vai ser só com você, vai ser com todo mundo. Então não vai ser tão chato assim. Mas agora vem cá e fala pra mim, seu coração também pesou pensando um pouquinho no fim do mundo? Então vamos combinar uma coisa? Vamos parar de pensar no amanhã e vamos viver o hoje? Porque apesar da gente romantizar o fim do mundo e pensar que ele pode acabar com uma profecia, com um astronauta, asteroide ou até com um robô que pensa sozinho, a nossa vida é muito frágil e ela realmente pode acabar a qualquer hora. Então vamos viver o máximo que a gente pode. Por hoje eu vou ficando por aqui, sobrevivendo a mais um apocalipse, mas não entrem em pânico que logo logo eu tô de volta, se o mundo não acabar. Um beijo e tchau!